A situação no condomínio Jambalá não estava nada fácil, mas agora a coisa degringolou de vez. Mário Jorge olhava para o papel em suas mãos com os olhos saltados, sem acreditar no que lia. Ele apontava para o documento enquanto gritava para quem quisesse ouvir que havia uma taxa extra nova. O homem se questionava o que seria aquilo, um valor de R$ 1.200 para quê? O motivo descrito era limpeza de caixa d'água. Mário Jorge, indignado, perguntava se aquela mulher, a síndica, ia mandar limpar a caixa com pó de ouro. Ele ironizava dizendo que ela provavelmente só lavaria a caixa d'água daquela coluna, pois no mês seguinte cobraria mais 1.200 pela coluna de trás. Fazendo as contas em voz alta, ele explicava que no Jambalá existiam 10 blocos, com 15 andares cada um e 8 apartamentos por andar. Ele tentava calcular 8 vezes 15, chegando ao número de 120. Jorge intervinha na conta, e Mário Jorge continuava o raciocínio matemático confuso, mencionando 10 vezes 10, 1.200, subindo uma celinha e dividindo por 2 Arnaldos. A conclusão era aterrorizante. A monstra da síndica ia a recolher R$ 1.440.000 só naquele mês, enquanto a água continuava imunda. Ele dizia que se alguém colocasse um copo de papel do lado de um pastel, passava por caldo de cana tranquilo. Rita concordava, afirmando que ultimamente tinha feito limpeza profunda na piscina, porque pelo menos lá tinha cloro. Ela contou que outro dia foi lavar uma calcinha na pia e a peça saiu tinturada. Segundo ela, não ficou ruim, mas a peça era branca e agora estava bege. Copélia, sempre audaciosa, interveio dizendo que até ela estava usando. Mário Jorge, horrorizado, pediu que ela tomasse vergonha na cara. Copélia, com seu jeito peculiar, respondeu que na cara só tomava um bom tapa e, quando acontecia, era de responsabilidade. Mudando de assunto, Copélia perguntou se Mário Jorge já havia pensado no presente de aniversário para Celinha. Ele afirmou que sabia o que ela queria. Copélia reforçou que Celinha não fazia segredo. Ela queria um anel, porque, segundo ela, Mário Jorge jamais havia dado um. Ela espalhava que o senhor nunca mencionara um pedido de casamento formal e que praticamente havia empurrado a coitada para dentro de casa. Copélia gabou-se de que o presente dela já estava até embrulhadinho. Curiosa, Copélia quis saber o que Mário Jorge daria. Ele explicou que o presente era para Celinha, mas seria aplicado nela. Copélia desdenhou, dizendo que às vezes era preciso usar artimanhas para repor o que fazia falta. Ela prometeu dar um presente a Celinha Regina que a faria desabrochar como uma flor. Mário Jorge, com seu humor ácido, rebateu dizendo que queria ver tudo desabrochado, por cima e por baixo. Celinha entrou na conversa dizendo que preferia o anel desabrochando no dedo. Mário Jorge, porém, lamentava não ter como comprar um anel de brilhantes na situação atual, especialmente tendo que pagar uma taxa extra de R$ 1.200. Ele reclamava que tudo estava pela hora da morte. Rita contou que deixou metade da lista de compras nas prateleiras do supermercado, pois a coisa estava tão feia que havia mulheres chorando nos corredores. Ela descreveu uma cena onde uma mulher se agarrava a uma lata de conserva como se estivesse se despedindo de um ente querido. Isadora chegou trazendo um anúncio que ganhou no sinal, um panfleto de uma joalheria. Copélia ficou fascinada pelo anel do anúncio, dizendo que era igualzinho a um que um amante belga dela usava em Bruxelas. Celinha observou que o anel era muito feminino e Copélia explicou que ele não o usava no dedo, sugerindo algo que Celinha não entendeu de imediato. Copélia mostrou o papel para Mário Jorge, insistindo que seria um presente lindo para Celinha. Mário Jorge concordou que era lindo, mas logo voltou a reclamar com Celinha sobre a nova taxa extra de R$ 1.200 imposta por Dona Álvara. Ele dizia que a síndica estava perdendo o juízo. Nesse momento, Dona Álvara apareceu, perguntando se falavam mal dela pelas costas. Mário Jorge, sem papas na língua, respondeu que nunca falara bem dela e que quando o nome dela chegava na boca dele, ele cuspia longe. Álvara, furiosa, chamou-o de miserável e ameaçou espalhar que ele tinha chatos para que ninguém o deixasse mergulhar na piscina. Mário Jorge exigiu saber onde seriam gastos os R$ 1.200 por unidade para limpar uma caixa d'água. Álvara justificou que o serviço era caro porque a caixa d'água estava imprópria devido ao fato de Dona Copélia levar homens para lá.
Copélia confirmou, explicando que, como foi proibida de usar a piscina de madrugada, passou a frequentar a caixa d'água com Jatobá, um garagista do Bloco F, para praticar nado sincronizado e amar como as baleias. A discussão escalou. Mário Jorge chamou Dona Álvara de pira olímpica acesa 24 horas por dia. Rita acusou a síndica de desviar dinheiro para construir a cidade da Álvara no que sobrou de Matagal, incluindo um mini-estádio apelidado de Alvarão. Álvara defendeu-se dizendo que era para preservar o patrimônio contra a invasão da favela. Mário Jorge expulsou de sua casa, mas Álvara saiu triunfante, avisando que inauguraria o Alvarão em 15 dias com o show da banda Calypso. Celinha, que adorava a banda, ficou balançada. Álvara ofereceu apresentar Joelma e Chimbinha para ela, além de uma pulseira VIP, caso ela ficasse quieta. Celinha aceitou imediatamente. Copélia também quis participar para mostrar algo ao Chimbinha, o que preferiu não comentar. Enquanto isso, a vida doméstica seguia caótica. Mário Jorge reclamava dos gastos com os filhos. Tatal queria dinheiro para o curso de inglês e para a psicóloga, doutora Percy, ameaçando entrar para o crime se não fosse atendido. Mário Jorge desabafava que se todos soubessem o trabalho que um filho dá, a superpopulação do planeta estaria resolvida. Ele entregou o cheque a Tatal, chamando de garoto chato. Isadora trouxe uma proposta para Arnaldo, o dentista. Ela queria vender ouro para ele usar em obturações ou em investimentos. Arnaldo ficou horrorizado ao ver que o material consistia em obturações velhas, dentes usados e até armações de óculos vindos do terreirão do Vai com Deus, uma área de desova. Arnaldo recusou o material perigoso, temendo ser preso. A confusão dos anéis continuava. Mário Jorge queria o anel de Rita de volta para dar a Celinha, alegando que o deu em um momento de distúrbio emocional. Rita se recusou, dizendo que ganhou por merecimento. Arnaldo e Celinha se envolveram na briga e Tatal apareceu vestido de sargento da milícia do Jambalá, cargo que conseguiu para vigiar os apartamentos. Dona Damiana, uma paciente de Arnaldo, trouxe um presente de agradecimento, um leitão vivo. Arnaldo aceitou o porquinho, batizando-o de Sansão. No entanto, o bicho logo causou problemas de higiene, incomodando os vizinhos, especialmente Dona Marlene. Buzena, a empregada, começou a contar histórias fantásticas de pato branco sobre cachorcos, uma mistura de porco com cachorro, afirmando que Sansão havia engravidado a cadela Xena de Dona Daisy. A tragédia aconteceu quando Sansão foi encontrado morto. O mistério foi resolvido por Tatal, que encontrou costeletas na cozinha de Dona Daisy. Ela havia matado o porco para vingar a honra de sua cadela. Arnaldo ficou desolado com a perda de seu animal de estimação. No meio de tudo isso, Isadora revelou seu plano. Ela havia feito cópias de latão de todos os anéis da família e vendido para os moradores do Bloco H. Mário Jorge tentou enganar Celinha com uma cópia, Rita tentou devolver o falso para Mário Jorge, e a confusão se espalhou até que todos perceberam que os originais estavam guardados enquanto as falsificações circulavam. Dona Álvara chegou desesperada porque a prefeitura interditou o Alvarão. Joelma e Chimbinha estavam no playground do condomínio, sem lugar para o show. O cachê já estava pago e o público estava revoltado. Mário Jorge, em um gesto de redenção no dia do aniversário de Celinha, pediu que a banda Calypso cantasse uma canção ali mesmo, na sala, para provar seu amor. Joelma e Chimbinha, com toda a sua energia, começaram a tocar e cantar seus grandes sucessos. O clima de festa tomou conta do apartamento. Mário Jorge se ajoelhou diante de Celinha e todos começaram a dançar. Apesar das dívidas, das taxas extras, dos anéis falsos e do porco transformado em costeleta, a música da banda Calypso trouxe um momento de alegria genuína ao Jambalá. O coração de Celinha, como dizia a letra da música, estava definitivamente chonou.